Oi, pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Clarice Magalhães, sou pandeirista e cantora. Tenho um canal no YouTube chamado Técnica e Levadas para Pandeiro Brasileiro. Vou fazer um vídeo hoje respondendo a pergunta do Tiago Soares, que comentou no meu vídeo anterior, que eu fiz uma levada de polca. Ele perguntou sobre as fitas que a gente coloca aqui na pele do pandeiro, né, por baixo. Então, vou falar sobre o que eu sei das fitas, pergunta assim, respondendo por que a gente usa fita, é para definir melhor o grave. Então, é para melhorar a qualidade do som do grave. Então, o que seria, o que essa fita melhora, né? A gente usa quando a pele do pandeiro está muito nova, ela não tem um som definido, quer dizer, o que seria um som bonito, né? Um som que faz pom, uma coisa assim, né? Preenchida, assim, né? É robusta, uma nota rica. E às vezes ela está assim, meio assim, sabe? É como se ela tivesse desafinada, tá? Agora, o que uma nota de pandeiro pode estar desafinada, né? Se a gente não afina em nota dó, ré, mi, né, como um instrumento de altura determinada. Então, academicamente falando, o pandeiro tem um som de altura não determinada, ou seja, a gente raramente vai querer afinar numa nota ré. Eu já ouvi falar que muitas às vezes o surdo, numa gravação, tem arranjadores que pedem para o surdo ter a nota fundamental do tom da música e tal, mas isso é uma coisa super exceção, tá? Então, esse som, toda a nota que a gente dá, ela tem uma família de harmônicos. O que são esses harmônicos? Tem a nota principal e tem as que vêm junto, ele tem intervalos determinados assim e que são afinados. Se elas estiverem bagunçadas, a nota está meio qualquer nota, entendeu? Então, assim, a fita, ela, muitas vezes as pessoas respondem, ela enxuga os harmônicos. O que é enxuga os harmônicos? Como é que a fita consegue arrumar isso? Aí eu já não sei explicar, é uma coisa física assim que foge à minha alçada, que eu não sei explicar, tá? Eu acho que, assim, eu chutaria que é o fato da pele ficar mais grossinha, né, e dar uma encorpada na pele, então essa nota ela fica mais encorpada, tá? Então é o seguinte, esse pandeiro aqui que chamou a atenção do Tiago, porque realmente essa fita ela é super, até um N, assim, já me perguntaram se era apoio da Netflix. Não, infelizmente não tem apoio, né, da Netflix. E esse N aqui também é uma novidade, porque quando eu comecei a tocar, o Suzano, que usava muito essas fitas, e que eu diria que foi ele que começou a colocar essas fitas embaixo do pandeiro, porque ele, quando começou a mudar a sonoridade, ele afrouxou muito a pele, e ele colocava aquelas fitas silver tape, que nem vendia no Brasil, uma fita super grossa, prateada. Então, só que essa daqui é uma fita que o próprio luthier do pandeiro colocou. Tá? Eu estou aqui com mais 4 pandeiros para contar um pouquinho de história de fita aqui. Tá? Então, esse pandeiro é um pandeiro do Bira. No Facebook, ele é Bira Pandeiros Sapiens. Um excelente luthier, ele é aqui carioca, né, do Rio de Janeiro. E o Bira, esse pandeiro é super antigo, foi na época do pandemônio, então ainda na década de 90, eu peguei emprestado com o meu colega Alexandre Laser, ele me emprestou. E aí, quando eu fui devolver, demorei tanto para devolver, ele falou, não, pode ficar com o pandeiro. E aí, uma vez eu usando, resumindo a história, dei um tapa e rasgou, dando aula. E aí eu falei com o Bira, Bira, tem um pandeiro seu antigão aqui, mas ele era super pesado. Aí ele trocou o aro, botou um aro de alumínio, encorou de novo, né, trocou a pele. Só que o Bira ele sempre usa já peles grossas, sabe? Então, provavelmente, enfim, mesmo sendo a pele já grossa, ele veio com essa fita, então, escolhida pelo próprio luthier. O luthier é o cara que fez esse pandeiro, tá? É uma fita
parece meio especial, assim, tipo... Assim, meio moderna, não é uma fita crepe comum, né? Ela é mais grossa e ela parece meio papelão, assim, com essa cor amarronzada, tá bom? Muito bem, então falei desse pandeiro que é o que eu tenho usado ultimamente. Eu não sou, assim, aquela muito expert nesse cuidado aí dos pandeiros, né? Por exemplo, o pandeiro anterior que eu estava usando era um pandeiro que... Gente, eu guardei aqui, agora tem que achar. Era um pandeiro que começou a me incomodar o som da platinela dele. Aí eu tentei entrar em contato com o Rodrigo, que é outro luthier, para trocar. Ele demorou, aí eu olhei, do lado tinha outro pandeiro, que era esse aqui. Eu falei, vou continuar, aí fico usando direto, né? Então, assim, eu me adapto bem. Eu não sou tão chatinha assim, né, com essa coisa da manutenção dos pandeiros, tá? Mas vamos lá. Esse aqui é um pandeiro de nylon, que é a mesma coisa. Ele já veio com essas fitas aqui, olha, incrementadíssimo de fita. E esse é um pandeiro super especial, porque é um pandeiro de nylon super leve, tá? E essas fitas, eles deixam realmente o som super definido. Não sei como seria sem as fitas, né? Mas eu acho que, por causa das fitas, ele consegue, inclusive, ter um som meio grave. Eu não sei que esse microfone aqui é ruim para pegar o pandeiro, tá? Mas ele está meio afrouxado, então ele tem um pandeiro de nylon que tem um som até grave. Mas o som mais característico, se eu fosse usar ele mesmo numa roda, eu afinaria ele mais agudinho para ficar mais característico do pandeiro de nylon. Mas é um pandeiro super leve, dá para tocar a noite toda com ele. Né, a noite toda, assim, 3 horas aí de baile, dá para aguentar ele tranquilo. E Rodrigo Fontinelli, é um super luthier aqui também do Rio de Janeiro, da Tijuca. Rodrigo Fontinelli com um L só. No Instagram é luthier Rodrigo Fontinelli, no Facebook ele está também. Então, só para falando aqui, aproveitando para dar os contatos dos meus amigos, que tem outros aqui que eu não tenho os contatos. Seguinte, então é isso. Aqui parece uma fita crepe normal, né? Tipo meio fininha assim, uma fita branca e tal. Não foi a primeira vez que eu vi um pandeiro assim, foi até de outro luthier chamado Marcelo Pisotti, também aqui do Rio de Janeiro. Acho que ele é de Niterói. O luthier é maravilhoso, tem uns pandeiros de couro fantásticos e também usa esse tipo de recurso aí das fitas. Já vem um pandeiro novo, já vem com isso, tá? Mas isso é uma novidade, assim, é de uns anos para cá que os luthiers começaram a usar a coisa da fita, tá? Já quando vendem, né? Quando vão fazer o pandeiro. Agora eu vou mostrar um que é um xodó, que eu ganhei, eu acho que no meu aniversário de, se não me engano, 17 anos. Ganhei do Moreno Veloso, que foi o meu primeiro professor de pandeiro. Ele chegou lá em casa assim, com esse pandeiro na mão, assim, ó, sem embrulhar, sem nada. Já devia ser uma coisa que ele usava. E quis me dar esse com todo carinho, né? Porque ele sabia que eu já estava seguindo lá nessa vida. E aí ele quis me dar esse pandeiro aqui super especial, que deve ter... eu nem sei, eu diria que ele tem 20 polegadas, de tão grande que é. Mas ele deve ter 12 polegadas, né? Porque os pandeiros tamanho padrão são 10 polegadas. Esse aqui deve ter 12, então tem 7 platinelas. A marca dele é ISO, ele já veio assim com esse ZZ aqui, de coisa de Moreno Veloso, que tirou o nome do pandeiro e deixou só o ZZ. E aqui é um clássico, realmente, que são as silver tapes embaixo do pandeiro para ajudar na sonoridade. Então, ou seja, é um pandeiro super antigo e pesado a beça, com aquela moda da silver tape. Já super vai ter essa silver tape aqui, ó, já tem aí uns 25 anos de silver tape, está aqui. Eu não vou tirar, não, vou deixar ela aqui para contar a história. E com certeza mudou a sonoridade, tá? Do pandeiro. É um pandeiro que eu quase não usei. Acho que eu fiz uma gravação uma vez com ele no Choro na Feira. Eu era o pandeiro de nylon que eu usei. Aí, acho que só falta mais um. Deixa eu ver aqui.
3, 4... Não, faltam mais 2. Agora, o outro que eu estava usando antes de usar esse do Bira, eu estava usando o do Fabiano Raposo. Gente, isso aqui é a minha primeira capa de pandeiro. Eu guardei elas aqui agora. É a minha primeira capa de pandeiro. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre capas também. Essa aqui é bem fininha, a minha primeira capa. Então, esse aqui, um pandeiro do Fabiano Raposa, que é um luthier do Sul, que eu não conheço. Eu sei que o contato dele é um site chamado atelierdepercussão.com.br. Esse pandeiro mudou minha vida. Eu sei que não é... A ideia não é falar de pandeiro agora, é falar das fitas, tá bom? Mas ele, com certeza, foi o primeiro pandeiro super leve que apareceu para mim. E eu fiquei muito feliz quando eu comprei ele. Foi reformado pelo Rodrigo Fontinelli também. Ou seja, não tem fita. Então, deixa eu contar como que aconteceu o que aconteceu. Eu tinha o hábito, né, de falar para os meus alunos sobre as fitas. Sempre também eles perguntaram vendo as fitas e tal. Eu falava, olha, compra um pandeiro novo, tá com som assim, coloca a fita porque vai melhorar e tal. Até que um dia uma aluna minha chamada Hermínia, maravilhosa, agora até ela está numa pausa, mas ela há anos a gente faz aula comigo. Ela tinha aula comigo simultaneamente com o Jorginho do Pandeiro, né, que na escola portátil aqui perto, aqui, né, de Laranjeiras, que é onde tem a Maracatu Brasil, ela fazia aula comigo, e fazia também ali na Urca, na escola portátil, aula com o Jorginho do Pandeiro. E eu não fiz aula com ele, né, sempre pensava, eu tenho que ir lá e tal, era sábado de manhã, mas acabei não indo. Eu fui uma vez ou outra ver e tal, mas não fiz aula. Aí, a Hermínia, um dia eu falando das fitas, falou assim, Clarice, me chamou, né, você sabe que o Jorginho odeia esse negócio de fita, né? Aí eu, gente, mas por quê? Aí ela me explicou. E é uma coisa super filosófica que mudou um pouco a minha cabeça. Porque ela falou assim, olha, ele acha que essa coisa de colocar fita, você está querendo acelerar um processo natural da pele. Porque o pandeiro ele não tem o som bom, porque ele está muito novo. Quanto mais você toca ele, quanto mais você suja ele com a gordura da tua mão, suja ele na vida... E principalmente usa, né, toca, a pele vai curtindo, a pele vai encorpando e o som vai melhorando. Isso é verdade. Quanto mais antigo o pandeiro o som da pele realmente é mais bonito. Tá? Claro que tem pandeiros que já começam a vida com som bom também. Tá? Tem de tudo. Mas isso é um clássico. Cada pandeiro a pele mais antiga, ele tem um som com grave mais bonitão, né? E aí eu entendi, caramba, eu falei... então, em vez de eu falar, toca o seu som aí, bota a fita, aí eu explico isso, olha. O importante é tocar cada vez mais. Se você precisa de um som bom, rápido, coloca a fita, que na hora que você colocar, você já vai ter um resultado. Muitas vezes, eu precisando de som, né, depois disso, precisando achando que um pandeiro, por exemplo, meu foi reformado, ou eu compro pouco pandeiro, eu mais reformo os meus antigos. Eu fico achando que está com o som, a pele não está legal, eu boto a fita, mas depois de um tempo tira, porque já deu o resultado, né? A fita já fez o que precisava fazer e pode tirar. Certo? Então, olha, esse aqui não tem fita. Pode ser que eu tenha colocado, porque fica um vestígio, tá? Pode ser que eu tenha colocado fita nesse e tirado, porque quando você vai tirar, acaba rasgando um pouquinho, assim, descascando um pouco. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Acaba descascando um pouco. Pode ser que eu tenha botado e tirado, mas não tenho lembrança. A minha memória também é péssima. É um pandeiro, está vendo que a pele já é antiga, porque tem a marca aqui onde eu coloco o polegar, ó. Aqui é onde bate meu polegar, aqui é onde fica o polegar que segura, né? Eu acho lindo isso, super manchadinho, já é porque é um pandeiro usado. E aí vou mostrar mais um último, que é o pandeiro japonês, super maravilhoso, que eu também não coloquei fita, tá? Que também todo manchadinho, olha, lindo.
que eu parei de usar porque um problema aqui nas tarraxas, não consegui mais afinar. Um pandeiro japonês do Kenji, se não me engano, é Kenji Ishida, a marca é Parka. Então, estou aproveitando aqui para mostrar meus pandeiros para vocês. Falei, esse aqui é o Parka, japonês, esse aqui é o Fabiano Raposo. Olha só o que aconteceu com a platinela dele, ó. Rasgou a platinela praticamente, né? Porque aí vai usando, ela vai, aí fica com um som ruim, que fica muito estridente, balançando demais. Fiquei entrando em contato com o Rodrigo, que é meu amigo, para ele me enviar a platinela para eu mesma tentar trocar. Ele não me respondeu, não respondeu. Aí eu olhei, do lado tinha outro, eu peguei. E aí eu me acostumo e já estou adorando o do Pira de novo, porque ele tem um som mais fechado. Então, cada pandeiro tem um som diferente. E é isso, não tem um pandeiro, para mim, na minha opinião, não tem um que seja melhor do que o outro. A gente vai, até o ouvido vai se moldando, né, ao pandeiro que a gente está usando. E ocasiões, uns vão ser melhores, outros vão ser melhores, tá? Então, do Kenji também não tem nada. Agora, eu sei que o Suzano também começou a usar um negócio que coloca aqui, tipo um chiclete. Assim. Gente, não é um chiclete, mas é um negócio que parecia um chiclete que ele colocava aqui no meio, que é umas coisas também que os japoneses começaram a usar. Tudo com a mesma intenção, que é melhorar o som do grave do pandeiro, né? O som dessa nota fundamental que a gente usa, a nota fundamental é o som pleno, né? Quando a gente bate ali ou o polegar ou a ponta dos dedos para sair aquela nota grave, né? O mais grave que o pandeiro pode dar. Essa nota, ela tem esses harmônicos, tá? Que podem ser organizados. De alguma forma, a fita, ela dá essa organizada nos harmônicos e dá uma encorpada nessa nota e define melhor essa nota, tá? Então, obrigada pela pergunta, Tiago. Espero que tenha curtido aí, te respondido sobre o seu pandeiro. Não sei se você está com dúvida de botar a fita ou não. Comentem aí se vocês têm dúvidas ou se vocês têm experiência em colocar ou não a fita no pandeiro. Então, assim, o que mais clássico de colocar seria um quadrado com um X, tá? Mas isso é o que eu normalmente colocava. Um quadrado com X. Quando eu preciso colocar, eu faço isso. Mas é aquela coisa, não tem muita ciência não, vai experimentando, tá? Vocês podem ver em outros instrumentos também, por exemplo, surdo e zabumba. Todos os profissionais que tocam surdo e zabumba têm, inclusive, não só uma fita. Normalmente eles colocam até uma flanela. Já é uma coisa... Eles prendem com fita uma flanela, que é para dar essa enxugada também para o som, para definir melhor o som do grave. Então, isso é uma coisa dos instrumentos com pele, que a gente precisa de um grave bonito. Tá bom? Obrigada, gente. Quem gostou, clica aí no curtir, no gostei. Se inscreva no canal, quem não está inscrito. Técnica e levadas para pandeiro brasileiro. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.